Então a gente pode dizer que em setembro de 93 tava chegando no Brasil 4.000 máquinas CPS2. Sim, tudo Super Street Fighter 2. Todas elas iguais. Incrível. E esse evento, como que foi? Deu pra fazer? O pessoal, foi um sucesso? Deu muita coisa errada? Você lembra alguma coisa desse evento? É que eu lembro assim, por exemplo, eu lá nos Estados Unidos eu conheci a placa e uma coisa que me chamou a atenção lá foi o Kill Sound, né? O chip de som, porque tinha aquele som espacial e tal. Enquanto eu conversava com os operadores, falando de como seria a máquina, criei toda uma expectativa, né? A história do... não, vocês vão ver, porque o som, né? É assim, assado. Quando começa a chegar as máquinas lá, tinham montado um gabinete um alto-falante mono, assim, não... Nossa, uma máquina com suporte aqui, o sound num alto-falante mono. Quebrou. Sejam bem-vindos ao primeiro Warp Zone Para. E claro, para estrear o programa tinha que trazer aqui uma pessoa muito importante. Importante para o mercado de videogame no Brasil e importante para a história da Warp Zone também. É um cara que vai falar de Capcom nos anos 90. Uma das pessoas responsáveis por ter trazido Street Fighter, aquele que você jogou no fliperama, lá na casa de máquinas, na locadora, no boteco. Eu trago hoje aqui para conversar com a gente... meu amigo de quase uma década já, Silvio Puertas. Silvio, obrigado por ter aceitado. É uma honra, Cléber. O prazer é todo meu de estar participando dessa estreia. Estreia, é um piloto, né? Sim. Pilotão. Já deu certo, Silvio. Com você, a gente estava falando até agora há pouco, né? 10 anos já, Silvio? Já. Caramba, que loucura. Quando eu te procurei, eu queria saber sobre... Você é aquele que mandou aquela cartinha pra mim em casa em 1996? E era você. Sim. Maravilhas da internet, né? É incrível. Hoje você encontra internet, redes sociais, né? Hoje você encontra quem você quiser, né? Sim. É muito legal. E assim, querendo ou não, você faz parte... Até falei na introdução, mas... Cara, você faz parte da história de muitas pessoas nos anos 90 ali, porque a gente vai falar hoje. Capcom no Brasil, né? Você vai explicar um pouquinho pra gente. A gente vai falar de Clube Capcom, os eventos, os gibizinhos que tinham. Muita história pra contar, hein? Sim. Muita história. História, né? Você pensar que assim, foi na linha do tempo histórico, não foram tantos anos assim, mas foram anos marcantes, né? Muito rápidos, né? Aconteceram coisas com muita velocidade. E foi. E a gente está colhendo hoje resultados, né, aliás, assim, mais expressivos do que a gente podia imaginar na época, né? Eu acho que o que ali em 95, 96, jamais seria possível imaginar. Sim. Como que ia estar o mercado de entretenimento de jogos hoje no Brasil, né? Impossível. Sim, principalmente, eram outros, a gente fala assim, eram outros tempos, né? Parece que faz muito tempo atrás, mas são 3 décadas. Pensa, era um mundo sem internet ainda, né? Porque você pensar, 95, a internet é aberta para o público em geral. Mas não era, muita gente nem sabia, aliás, né? O pessoalzinho mais novo, imagina assim, abriu a internet, estava todo mundo esperando. Não, ninguém sabia. Aliás, para que servia aquilo, né? Assim, eu lembro quando lá na própria Romstar, ali, contratamos internet, né? Que era internet de escada, a gente abriu lá o Netscape e ficava esperando acontecer alguma coisa que a gente... Tem que acessar o quê? Digitar endereço? Não faz sentido. Já ficava olhando aquele cometinha, né? Lembra? Aquele cometinha do Netscape, né? E não acontecia nada. Muito bom. Então já aproveita esse gancho aí, Silvio. Eu te conheço há quase 10 anos, mas pro nosso público te conhecer, fala quem que é o Silvio e como que surgiu você na Capcom do Brasil. Capcom do Brasil tinha outro nome? Como você chegou? Você foi o primeiro funcionário? O que aconteceu? Explica aí pra gente, Silvio. Bom, então vamos falar primeiro, antes de falar de Capcom do Brasil, de Romstar do Brasil, vamos falar de NEC do Brasil, né? A NEC é a mesma do PC Engine, é isso? Exatamente, NEC, né, uma empresa, para quem não sabe, ela pertence às organizações Globo, né, ela nasce como uma empresa de origem japonesa, né, Nippon Electronic Company,
Na verdade, a gente fala NEC, é NIC, né, a pronúncia correta, né, NIC. Eu era analista programador na NEC do Brasil. Era analista programador. Isso aí, os primórdios da primeira década da microinformática no Brasil, vamos dizer assim, né? Então, eu já era um programador lá no início dos anos 80, né, formado pelas famosas escolas de computação, escolas profissionalizantes, né? Depois estudei processamento de dados Mackenzie, e ali entrei como estagiário na NEC, fui admitido, enfim, dando um salto grande na história, né? 4 anos depois, né, a NEC está passando por um período assim que a Globo assume, se chamava de reestruturação, em português era enxugamento, tinha outro termo em inglês agora que eu não lembro o que era, né? Porque a NEC, antes disso, você tem uma ideia, ela fabricava os próprios semicondutores, né? Que empresa hoje, né, do ramo faz isso, né? Ela fazia de tudo, então teve que ser enxuta, né? Eu era um dos mais novos, né? Entrei numa lista lá de demissão, eu tantas outras centenas, né? Mas foi uma coincidência porque uma grande amiga minha que também trabalhava na NEC, a Yukiko, ela foi encontrada por um headhunter, né? Yukiko era nascida no Japão, e ela foi procurada por um headhunter porque ia ser montada aqui no Brasil uma empresa do ramo de videogames. Precisavam de alguém que falasse japonês, que entendesse de RH, porque seria a pessoa responsável por montar a empresa aqui, desde procurar imóvel, contratar funcionários, né? E aí o Kiko estava para sair da NEC, né, por ter sido contratado por essa empresa, né? Na mesma data em que a gente estava se preparando para a despedida dela, eu recebo o meu comunicado de demissão, de desligamento, né? Desligamento era um eufemismo para demissão. Aquela cartinha, olha, obrigado pela sua participação, né, na empresa, tal. Enfim. E aí o Kiko, por uma coincidência, no dia seguinte, a pessoa que a contratou falou, olha, precisamos agora, como próximo passo, uma pessoa para implantar toda a tecnologia, porque vai ser uma empresa altamente tecnológica, precisamos de alguém que seja jovem, que fale inglês, que saiba programar, que entenda de tecnologia. Em resumo, eles precisavam de um nerd, assim, né? E quem, né? Aí o Kiko se lembrou de mim, né? E já Então, assim, eu saí da NEC já praticamente com um emprego nessa empresa que viria a ser a ROM de Read Only Memory, né? De ROM Star. Fiz a entrevista com aquele que seria o vice-presidente da empresa, que esse ROM não tem a ver com Read Only Memory. Eu já ia perguntar ROM como de Ronald, mas é Ron Cherny, né? Ele era, nos Estados Unidos, ele era o gerente operacional de uma empresa, da Romstar Inc., e eles estavam implantando a Romstar do Brasil. Aquele seria o vice-presidente. Então ele fez uma entrevista comigo no Crown Plaza, que era... Não, minto, Maxud Plaza, que era o hotel que fica, né, ali na Alameda, São Carlos, ali atrás da Paulista, né? Fiz a entrevista muito rápida, parte em inglês, parte em português, né? Eu até então achava que era um gringo, né? E é brasileiro, né? Mas com esse nome, falando com sotaque carregado, eu achava que era um gringo. Bom, aí ele simplesmente falou, então providenciar passaporte, que a semana que vem você está em Chicago. Ou seja, você foi assim, contratado e já para ir para Chicago. Para ir para Chicago, né? E essa Romstar do Brasil, ela viria a ser a Capcom do Brasil. Capcom do Brasil, né? Que a fantasia... Durante um tempo, até nós trabalhamos com a fantasia Capcom do Brasil, mas a Romstar em si, ela cresceu, ela criou um mercado e a Capcom passou a ser um dos produtos dela, né? Então, isso foi que ano, ô Silvio? Você chegou, falou com o Ron 93. 93. Então estava nascendo ali a Capcom no Brasil. Sim. Em 93. 93. Final do ano, início do ano? Como... Setembro. Até era coisas que hoje eu penso graças a Deus que deu certo, porque eu tinha uma certa imaturidade, eu tinha 24 anos, né, assim. Ele conversa comigo, você vai para Chicago. Eu estava com uma viagem, ia ter feriado de 7 de setembro, estava com uma viagem marcada para Ilha Grande, né? Se fosse hoje, cancelaria essa viagem. Então, eu fui tranquilamente fazer minha viagem para Ilha Grande. Na volta, fui atrás de tirar passaporte.
Ou seja, deixou assim, não, depois da viagem eu vejo. Sim. Acreditou. E deu certo, né? Deu certo, né? Fiz a entrevista lá no consulado, você tinha que fazer entrevista lá no consulado, né? E saía, e fui tirar o passaporte, assim, praticamente no mesmo dia, né? Na Polícia Federal. Então, aí deu tudo certo. Aí fui para lá. O que acontecia aí, né? Eles iriam entrar no Brasil trazendo a CPS-2, que era um sistema de placas, né, PCB, né, placas de circuito impresso, né, com jogos. Qual que era a diferença dessa em relação às outras? Era o que o pessoal chamava de cartuchão, né? Você tinha uma base, essa base ela podia ficar fixa na máquina e você trocava o cartuchão, né? Que barateava a complexidade da placa ali, da máquina, né? Então era um sistema, esse jogo que viria, né? O primeiro era o Super Street Fighter 2 The New Challengers, né? Que eram a Kemi, o DJ, Felong que não me recordo agora quem era o outro. Kami, DJ, Feilong e o T-Hawk. Thunderhawk, exatamente. Né? Então eu fui para os Estados Unidos. Em Chicago tinha uma outra empresa, chamava-se Game Star, também do grupo, do mesmo... O dono da Vomstar chama-se Takahito Yasuki, ele era dono da Vomstar, ele era dono de várias empresas e tinha ainda uma participação na Capcom também. Né? Essa empresa GameStar era uma produtora de software. Eu fui aprender a operar e implantar o software de apuração de rendimento das máquinas, que viriam ainda, as máquinas não tinham chegado ainda, né? Ou seja, faturamento, quanto que elas jogaram, como reportar essas fichas jogadas, né, e tal. Fiz lá o treinamento em Chicago, de lá já fui para San José, de leste a oeste, né? San José, Califórnia. Aí sim, na Vomstar ANC, aí eu fui ter contato conhecer a CPS-2, aprender a periciar para saber reconhecer uma original, de uma não original, quem fazia pirataria de placas, o que mudava, quais os componentes que mudavam, né? O que era trocado, onde que eles barateavam, né? Você foi meio que se especializar em ser um fiscal para saber se a placa era original ou não. Exatamente, ao mesmo tempo conhecer o mercado, porque como diferencial, eles pegaram, para montar, eles vieram no que alguns diriam que era contramão, assim. Normalmente você vai montar uma empresa, digamos que vai montar uma empresa de transporte, você vai procurar profissionais especializados em transporte. A Vomstar, eles queriam exatamente profissionais que não tivessem vício nenhum nesse ramo, porque eles, já vamos falar o porquê isso, né? Mas então gente com uma mentalidade totalmente nova, né? Sem conhecimento nenhum no ramo, sem vício nenhum no ramo, portanto, né? Então, fui conhecer como funcionava o mercado, para eles o coin-op, né, operado por moeda, né, como funcionava esse mercado, quais as dificuldades, né, qual era o histórico no Brasil, por que era importante esse trabalho, né, de saber desse combate à pirataria. Enfim, então, fiz 2 viagens para lá, e quando eu voltei, eles estavam com uma sala, aí já tinham contratado, eu fui o primeiro, para fazer essa viagem eu tive que ser o primeiro contratado para ir como funcionário, né? Então eu tive que oficialmente ser contratado, fui o funcionário registrado número 1 da empresa. Então assim, na época que você foi registrado como funcionário número 1, imagino eu que o nome fantasia ainda era até Capcom do Brasil. Ou ainda nem tinha o nome fantasia. Não tinha o nome fantasia. Você foi o primeiro funcionário da Capcom do Brasil. Era Vomstar Indústria e Comércio, exatamente. Incrível. Aí quando eu volto, a gente continuava numa salinha do Maxud Plaza, sala E5, me lembro bem isso daí, e ali estão sendo contratados, um gerente geral tinha sido contratado, Vasconcelos, e coordenadores de área. Então, eu fui contratado como coordenador na época, coordenador de sistemas de informação, que era o termo que se usava. Antes era centro de informações, né? Esse termo foi mudando até chegar, o TI já está aí há muitos anos, mas foi um termo que mudou muito, né? E entrei como coordenador de sistemas de informações. E aí já tinha lá, então, aí o Kiko, coordenador administrativa, tinha outro coordenador de contabilidade, né? As áreas fundamentais, e cada um foi montar a sua equipe. E aí você foi mandado para Chicago e depois para San José? Sim, né? Mas isso aí foi antes das pessoas serem contratadas. Eu fui contratado, quando eu volto de lá. Isso foi rápido, não foi muito tempo não. Eu fiquei umas
2 semanas, né? Quando eu volto, já tinha essas pessoas, mas a gente ficou trabalhando lá nessa salinha. É uma salinha, devia ter o quê? 2,5 por 2,5, uma coisa minúscula, era uma mesinha, é um cubículo, né? Com essas pessoas lá, né? Aí não tinha celular, não tinha que estar, era tudo na base do fax ainda, né? Telefone e fax, né? Não tinha celular. Celular existia, mas era fácil ter um? Não era fácil, né? Era caríssimo, né? Você tinha que esperar sair. E o objetivo disso tudo foi contratar a galera para formar a Homestar no Brasil, a Capcom no Brasil, inicial ali, o pessoal que era de áreas base, né? E o primeiro produto, a princípio, seria o quê? O lançamento do Super Street Fighter 2? Exatamente. Sim, aí que acontece. E as coisas aconteceram muito rapidamente, acho que por questões de sigilo até. Então a gente está lá um belo dia. Eu lembro que. Olha que a gente. Então não tinha ainda em marketing, não tinha nada disso. Todo mundo se envolvia, né? Então chega o Ron, comunica, aí ele ficava nos Estados Unidos. Quem é mais antigo como eu, lembra-se de assistir As Panteras. Lembra que tinha uma cena lá que o Charlie, que nunca aparecia, ele falava por um viva-voz, ali com as panteras, que eram os detetives. O Ron fazia essas coisas com a gente lá. Então a gente tinha reunião por aquele... Tinha um nome... Round Table, né, o nome? É um aparelhinho que tem uns alto-falantes ali, né? E a gente fazia reunião assim. Aí ele falou, o negócio é o seguinte, já estão chegando em Santos 4.000 máquinas, 4.000 placas, na verdade, né? E hoje à noite, então, está reservado o Hotel Crown Plaza para fazer o lançamento de evento, evento de lançamento. E a gente tinha que sair convidando todo mundo, todos os operadores, e foi assim, num dia, imagino que ia montar um evento num dia, né? Cuidar da logística, a Eu Sou, que era a empresa que montava os gabinetes na época, né? Depois teve outras, mas na época era ela. Então teve que montar para essas máquinas, fazer esse deslocamento para lá. O evento começou, não tinha máquina ainda, não tinha chegado, né? E eu fui ter o contato com a máquina, como ela seria, não era Big Blue, ainda era preta a máquina, né? Neste evento, então era o lançamento de boas-vindas, de apresentação da Homestar no Brasil, do CPS2, tudo ao mesmo tempo, e a gente conhecendo ali os operadores naquele evento. Ou seja, a galera que ia pegar e tocar o bumbo da empresa no mercado, vocês estavam conhecendo no mesmo dia que vocês receberam a placa, e no mesmo dia que foram montados os primeiros gabinetes e apresentada a empresa para o mercado. Exatamente. Tudo muito... O Ron já começou assim, colocando vocês na fogueira. Né? A gente trabalhava pilhado ali. Imagino. E Silvio, isso era o quê? Você falou que o início da Homestar foi ali em setembro de 93. Mas esse evento, por exemplo, já foi o quê? Início de 94, talvez? Não, em setembro de 94. Foi tudo em setembro. Mesmo? A gente era tudo recém-contratado, conhecendo o mercado ali, né? Por exemplo, nessa época aí, sabe o que estava acontecendo enquanto a gente estava trabalhando lá? O Free Jazz Festival. A gente estava do lado, lá na mesma sala nossa tinha o Gilberto Gil, Tom Jobim, né? Tom Jobim morreu no ano seguinte, né? E nesse ano ele estava com a gente do lado, a gente batia papo, que legal lá. Olha só, que tava legal. Na salinha do lado, né? Mas tudo isso foi em 93, setembro. A gente ficou lá de setembro até, eu acho que até janeiro. Ficamos uns bons meses lá. E aí... Enquanto isso aí, o Kiko, ela achou uma casa, um sobrado, é um prédiozinho, na verdade, que estava sendo construído na Rua Vergueiro, na parte da Vergueiro, ali perto da estação Vila Mariana. E ali passou a ser a sede, aí nós nos mudamos para lá, já com uma equipe maior, né? Que aí já não era mais setembro. Já era um pouco mais pra frente. Comecinho do ano de 94. Que legal. Então a gente pode dizer que em setembro de 93... Tava chegando no Brasil 4.000 máquinas CPS2. Sim, tudo Super Street Fighter 2. Todas elas iguais. Incrível. E esse evento, como que foi? Deu pra fazer? O pessoal, foi um sucesso? Deu muita coisa errada? Você lembra alguma coisa desse evento? Como que eu lembro assim, por exemplo, eu lá nos Estados Unidos eu conheci a placa e uma coisa que me chamou a atenção lá foi o Kill Sound, né? O chip de som, porque tinha aquele som espacial e tal. Enquanto eu conversava com os operadores, falando de como seria a máquina, criei toda uma expectativa, né? A história do... não, vocês vão ver, porque o som, né? Assim, assado. Quando começa a chegar as máquinas lá, tinham montado um gabinete, um alto-falante mono. Assim, Nossa, uma máquina com suporte aqui, o sound num alto-falante mono.
Quebrou. Eles montaram onde deu para montar. Ah, sim. Né? A Eu Sou fez isso a toque de caixa, né? Literalmente. Fez a toque de caixa, fez o melhor que eles podiam, né? Uhum. Assim, e estava dentro do padrão atual, né? Sim, na verdade, né? Aí sim, claro, depois teve, quando começaram, aquele projeto da Big Blue, ele veio de fora, né? Porque eram máquinas feitas para feiras lá fora. E aí você já tinha pelo menos o estéreo ali, né? Então foi outro projeto, né? Mas as pretas elas chegaram a ser comercializadas antes de Big Blue? Sim, então elas são mais raras. São mais raras de encontrar, mas então, chegaram sim. Hoje é possível, talvez, encontrar com alguém aí, máquina Homestar, ou seja, Capcom do Brasil, original, preta. Pode ter. Cara, que curioso. Que eu não sei em números, não foram muitas, mas tem por aí. Deve ser raríssimo isso, Silvio. E quando que você acha que começou a ser comercializado e ter Super Street Fighter 2 por aí, pra galera jogar? Porque aí a Homestar começou a falar com os operadores, as distribuidoras. Ah, sim, já foi logo no final já de 93 mesmo, foi tudo muito rápido. Por quê? Então, da mesma forma como contratou funcionários que não eram do ramo, eles também foram atrás de alguns operadores que não eram do ramo de entretenimento. Então você tinha, a pessoa tinha que ser boa em distribuição e conhecer pontos, conhecer bairros, né? Então, por exemplo, no Maringá, né? Maringá você tinha Giniels. Giniels é o contrário de Leinig, né? Que é o nome de dois irmãos. Eles distribuíam sorvete. Então, em bares, né? Em casas, né? Então, eles conheciam, tinha uma rede de distribuição já, então adaptaram para distribuir, começar a oferecer máquinas também, né? E eram bons comercialmente. Aí você vai no Rio de Janeiro, né? Também, mesma coisa, alguns que já tinham casas, né? Casas de diversões também, né? E vai oferecendo um serviço diferenciado, né? Porque qual que era a ideia ali? O Brasil, essa atividade ela era mal vista, né? Por quê? Tem razão, né? Por um histórico aí, tanto do lado dos operadores quanto a fama, né, que os fliperamas tinham, né? Então, já esclarecendo, fliperama também é como Bombril, é um nome que virou sinônimo, né? Era uma rede, né, de casas de diversões eletrônicas. A primeira se chamava fliperama, né, por causa do flip, né, do pinball, e acabou virando sinônimo, né? Então a gente fala fliperama, eu entendo, né, as casas de diversões eletrônicas, né? Assim, normalmente onde é que se montava isso? Eram lugares escuros, né? Tem um histórico aí nos anos 70, onde às vezes se encontrava até guerrilheiros, não era só o bandido comum, né? Então elas eram mal vistas, né? Em alguns lugares acontecia prostituição, sim. Então era um mercado, não dá para dizer que era um mercado familiar, assim. Então, coisa que no Japão, por exemplo, Estados Unidos, não era necessariamente, assim, lá era tinha uma visão melhor, né? Assim, era mais diversão de fato. Era uma diversão para as famílias. Então a ideia era trazer isso para cá, né? Então aí a gente começa essas campanhas tanto junto aos operadores, explicando, né? Também os operadores são, assim, a Romstar ela não distribuía, não era ela que colocava as máquinas nos pontos de jogos, eram os distribuidores, né, concessionários, vamos dizer, pessoas que tinham concessão para ir lá e distribuir. Isso aí tinha uma divisão do faturamento, X% para o ponto, X% para distribuição e X% para a Romstar, que era dona das máquinas. Então a Romstar era a dona da máquina, máquina, que o operador levava até os pontos onde elas ficariam, e aí no fim do dia, aquela ficha que vendeu fica um pouquinho pro dono do bar, um pouquinho pro operador e um pouquinho pra Homestar. No final do mês, né, era feita uma apuração mensal, né? No início essas apurações eram informadas, né, formado em planilha, enviadas por fax. Aí depois eu desenvolvi um sistema eletrônico para fazer essa apuração, que a pessoa não precisava mandar o fax, ela informava, né, quanto jogou cada máquina, né? Era um sistema, a gente usava um sistema da Embratel que era baratíssimo, e lembra que eu falei no início, as pessoas não sabiam para que servia a internet. Tinha um sistema da Embratel excelente chamado STM400,
para transmissão de dados. E as pessoas não usavam. Era baratíssimo ter aquilo e pouco divulgado. Então a gente fez o sistema que fazia essa transmissão via STM400. Então aí sim, uma vez por semana os operadores reportavam, né? E a gente tinha um painel ali de qual máquina estava jogando mais, né? Quais os pontos que jogavam mais. Aí você já podia fazer uma estatística melhor. Com esse seu sistema. Sim, que era o GameMax. 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 E Silvio, você está falando sobre a distribuição, aí fez um evento que foi um sucesso, para a galera conhecer o que era Homestar, chegando, né, com o primeiro jogo oficial da Capcom no Brasil, então foi o Super Street Fighter 2. Imagine então que vocês começaram a participar e criar os próprios eventos. Sim. Ao longo dos anos 90. Sim. Como que vocês fizeram isso? Para divulgar mais, para sempre estar no assunto do pessoal. Como que era, Silvio? Claro, então primeiro eu falei que a CPS2 veio, mas não vieram só a CPS2. Aí começaram a vir máquinas antigas também, né? Tinha Slam Masters e outras, né? E os jogos que vieram em seguida, né? Mas assim, então sempre que tinha algum evento da área de entretenimento, né, nós participávamos, né, sempre não, né, assim, de onde a gente pudesse participar, nós entrávamos também para a gente não estar sendo vinculado somente àquela diversão de rua, mas como a gente está se equiparando outras formas de entretenimento, né, de diversão. Então, por exemplo, Tsukita Adventure Game Festival, que você tinha videogame doméstico ali, nós estávamos lá participando. E, claro, o grande evento do mercado, que era a Salex. Era Salex Parkex, né? Eram dois eventos num, né? Parkex, parques de diversões, Salex, diversões eletrônicas, né? Até equipamento para cassino, tinha porque era para América Latina, embora no Brasil não fosse permitido, você vendia para América Latina, né? Então reunia todo esse pessoal, né? Esse mercado. Então, na Salex nós participávamos com o maior stand. Quando começou, o nosso stand tinha, primeiro ano, 400 metros quadrados, segundo, 600 metros quadrados, depois 800, sempre aumentava, né? Então vocês começaram a participar da Salex em que? Em 94? Já em 94, né, que que era a Salex acontecer mais ou menos no meio do ano, né, julho, agosto, por aí, né, então 93 não deu, né, claro, 94 a gente estava lá. Já. Que legal. E sempre tinha um tema principal, então, por exemplo, 94, foi o lançamento do Darkstalkers, né? Então, o que nós chamamos lá, o pessoal que fazia Noites do Terror no Play Center, da cenografia da Noites do Terror. Então, foi feito lá, o stand, ele era preto, ele tinha teias de aranha, né? Ele tinha o desafio no video wall ali, né? Desafio, a gente tinha o piloto, né? Que era o Meet, que depois veio a ser funcionário da empresa também. Então ele se vestia de vampiro, era um caixão, plataforma, né? Os comandos ficavam em cima de um caixão estilizado. Então sempre tinha uma temática. Outro ano foi o lançamento do filme, né? O Van Damme, do Street Fighter Movie. Street Fighter, não o movie, o desenho, né? O filme. Então nós trouxemos as roupas, os figurinos do filme. As meninas, as recepcionistas vestiram esse figurino. Então foi essa temática, né? Caramba, então em 95, o figurino que elas usavam, os cosplayers, digamos assim, aqui originais. No Brasil, eram os originais. Eram os originais. A roupa, se você vê a menina de Guy, ou Guile, como preferirem, uma das roupas era do próprio que o Van Damme usou. Uma das meninas está usando a roupa da Kylie Minogue. A roupa da Chun-Li era a roupa da Chun-Li, que era a Menghua, né? Nossa, e o pessoal que tava lá na Salex sabia disso? Quando a gente conversava, falava. Que legal. Porque eu imagino que um monte de gente deva ter visitado a feira, visto o stand da Capcom na época e não sabia disso. Não tinha ideia. E outra coisa interessante, que esse era um mercado para a indústria, porém, a molecada queria, claro, ver, e sempre acabava, a gente dava um jeito de distribuir ingresso também, né? Porque a gente recebia muito ingresso, né? Distribuía. Então o público em geral, alguns tiveram a sorte de poder participar também. Não, legal. E vocês fizeram eventos menores, né? Eu lembro que tinha biblioteca, gibiteca. Como que funcionava isso também, Silvio? Também entrávamos como apoiadores. Então, por exemplo, encontro de RPG no Ibirapuera, né? Encontro internacional de RPG.
nesses eventos, então vamos falar da Gibiteca primeiro, os outros foram a mesma coisa, né? Nós fomos procurados ali pelo Sérgio Peixoto, né? Sérgio Peixoto, ele é um cartunista, ele é professor de desenho, né? Ele é editor, né, de várias revistas, assim, né, do ramo. E ele nos procurou inicialmente para o licenciamento de uma revista de Mega Man, que ele acabou obtendo esse licenciamento, né? Mas ele organizava na Gibiteca em Fio, aqui em São Paulo, na Rocena Madureira, exibições de desenhos animados em japonês, né? Ele distribuía lá um programa explicando o que era o desenho. As pessoas, né, crianças, adolescentes, assistiam, né, tinham um enredo, liam um enredo para entender o que estava acontecendo, e assistiam em japonês numa TV ali de, sei lá, 20 polegadas, né, se tivesse na recepçãozinha, né. Aí ele falou, não, olha, é o mesmo público, né, que joga, né, vocês não querem... Fez uma proposta da gente entrar como apoiador, né, e era uma coisa, pra gente era barato, mas trazia um grande diferencial para eles, que era o quê? Financiar ali telão, né, equipamento de som, para se assistir com projeção dentro do teatro ali da Gibiteca. Aí passamos nós patrocinamos alguns desses eventos, né? E aí eu ia, né, Clóvis, né, que é meu parceiro ali, né, a gente ia fazer o acompanhamento, ficar final de semana lá, e ali também, a gente vai falar um pouco do Clube Capcom, né, nós aproveitávamos para oferecer a associação ao Clube Capcom. Então, outro evento desse, por exemplo, Casa do Ano 2010, né, que foi um evento em 95, lá no Expo Center Norte, era uma espécie de Big Brother, só que quem morava na casa, teoricamente, o Chiquinho Scarpa, né, e a companheira dele na época, era uma casa de vidro, onde cada cômodo daquela casa era patrocinado por um escritório de arquitetura, ou empresas de eletrônico, né? Nós tínhamos ali a sala de diversões eletrônicas, que foi um espaço onde o Chiquinho Scarpa adorou, né? A gente teve a oportunidade, né, de já ver até vídeos dele jogando lá e tal. Então tinha eventos de todos os portes, e você vê que são eventos assim dos mais diversos tipos, né, onde a gente pudesse estar divulgando essa ideia de que o videogame em si, né, a máquina, ela não era algo nocivo, né, ela podia estar em qualquer ambiente, era a forma como era trabalhada, né. Então a gente estava ali, por exemplo, era vou colocar entre aspas, um ambiente de elite, né? A casa do Chiquinho Scarpa, né? Então você tinha gente ali de altíssimo nível jogando Darkstalkers, jogando Street Fighter. Uma baita de uma divulgação também. Sim, né? Você vai tirando preconceito, né? Então, e a ideia era essa, né? Trazer essa ideia também do videogame, um conceito que a gente criou ali, videogame profissional, né? Que tinha duas finalidades. Uma o que? Quando começa a surgir, os videogames domésticos a evoluir, a ter maior capacidade de memória, de gráficos, que era o que diferenciava antes o arcade, a gente tem que falar, não, tem que trabalhar alguma diferença aqui. Então vamos colocar aqui a questão dos controles reforçados, né, de você jogar ali no ambiente, né, coletivo, né, e começamos a fazer essa campanha da diferenciação entre o videogame profissional e o doméstico. Quais as vantagens de continuar jogando no profissional? Isso teve inspiração no quê? Numa campanha de cinema que eu tinha visto, que era a pessoa ia assistir um filme no cinema, aí de repente vinham dois pintores e começavam a pintar no filme, né? No trailer, assim, eles pintavam a tela e iam fechando até ficar uma televisãozinha pequenininha com som distorcido, e que mostrava a diferença entre você assistir um filme no cinema e numa TVzinha em casa em VHS. Podemos transpor isso para o arcade, né? Porque a sua intenção com essa campanha era o seguinte, ainda manter o mercado da Capcom do Brasil, da Homestar, porque estava ficando tão evoluído o videogame doméstico que vamos perder a molecada indo no fliperama. Sim, então essa é uma razão. E a outra, a questão de videogame profissional, assim, tentar trazer um jogo responsável, né? Aí fizemos a campanha, seja um jogador profissional de videogame, seja um jogador de videogame profissional. Então, uma norma de boas condutas, para não faltar a escola para ir jogar, né, para não se envolver em brigas,
selecionar bem os pontos onde ia jogar, né? Não conversar ali com estranhos. Uma campanha educativa, né? Sim. Meio que também ali pra ajudar o moleque, a criança que queria ir no fliperama, a convencer os pais que Também. assim, ó, agora já não tá tão ruim quanto foi no passado, eu posso ir Também, mais tranquilo. sim. Porque as casas de máquinas, elas começaram a ficar um ambiente mais amigável, né, Sim. Silvio? Porque você comenta, ó, nos anos 70 tinha aquela situação de assim, não era um lugar, era escuro, às vezes tinha, sei lá, prostituição, ladrão, algo nesse sentido, mas ali nos anos 90 a gente já tinha casa de máquina mesmo, Sim. pra você ir lá jogar, se divertir, jogava tanto fliperama, né, arcade, quanto alugava videogame por hora também, Sim, né? e aí e outra coisa também, aí nós tínhamos uma equipe de auditores e eles iam lá fazer visitas a esses lugares e tinha que ter certas padrões, né, que eles fiscalizam, não é fiscalizar, né, mas viam se estava dentro do, avaliavam, né, a palavra mais certa, né, avaliavam se estava dentro dos padrões esperados e aqueles que queriam ser operadores da Rockstar, da Capcom, né, então eles tinham que seguir esses padrões, né, de higiene no ponto, de segurança. Ou seja, meio que assim, ó, se você tiver uma máquina minha, uma máquina da Homestar, você tem que ter pelo menos esse padrão aqui. Sim. Pra você, querendo ou não, era a tua marca que tava lá, Exatamente. né? Porque Legal, ideia boa, hein? qual era a marca que ele ia lembrar? Ninguém nem sabia quem era o operador, imagina, né? Operador, suboperador que às vezes tinha, né? Para eles era a Capcom, né? Então é claro, quando eu estou falando desses eventos aí, é que eu dei um salto na história, né? Porque eu entrei lá como coordenador na área de TI, mas final de 94, como eu já tinha esse envolvimento, né, comecei junto lá, eu passei para a área de marketing. Aí eu passei a ser coordenador de marketing e licenciamento. Então cuidava aí do licenciamento. Por exemplo, uma empresa queria fazer camisetas, queria fazer brinquedos, então conversavam comigo, né? Então, se tivesse empresa que quisesse licenciar produtos da Capcom no Brasil, vinha falar com a Homestar e caía em você. Caía em mim, né? A parte contratual, aí não era eu que fazia, tinha uma outra empresa ainda que era a Character, né? A Character, ela é uma empresa feita só com essa... o objetivo dessa empresa era o licenciamento, então eu era o coordenador de marketing e licenciamento, fazia essa ponte, né, com a Character, né? Eu aprovava, né, às vezes a Character me levava, olha, tem 3 empresas interessadas em fazer bonés, por exemplo, né? Aí a gente avaliava, né, o potencial de mercado, né, ou 3 editoras querendo fazer, por exemplo, Mega Man, né? E aí, é claro, por exemplo, no ramo editorial tinha mais liberdade porque você podia ter revistas diferentes, né, com o mesmo personagem, trazendo linhas diferentes, né? Tanto que a gente viu aqui no Brasil, deve ter passado por você, Sim. os gibis do Street Fighter da editora Scala, os álbuns de figurinha, se não me engano, o álbum de figurinha chegou a sair até pela Multi-Editora, teve aqueles cards de Street Fighter, se não me engano, na revista Animax do próprio Sérgio Peixoto. Sim. Street Fighter e Mega Man no SBT, tudo isso passou por você. Sim. Incrível. E tudo isso com uma velocidade também tudo acontecia muito rapidamente, né? Por exemplo, a história dos desenhos é isso. Primeiro chega o ROM também, uma fita VHS, né? Foi lá no meu balcão, né? A gente trabalhava num balcão, assim, né? Entrega a fita, e o Ron era muito sucinto, né? Ele falava assim, ele não era de explicar muito, né? Era do tipo, em resumo tem que ser feito tal coisa, se vira, era isso, na conversa dele era essa, né? Chegou com aquela fita, temos que colocar esse desenho na TV, né? Quando ele falou tem que colocar na TV, eu imaginei assim, tem um videocassete aqui, né? É só tocar, né? Na recepção, para deixar rolando, né? Aí não, era colocar no ar, fazer com que aquilo fosse... Arruma um canal que queira passar isso. Exatamente. E aí, eu começo a ligar para as emissoras, não tinha a menor ideia de como funcionava, né? Ligar para saber como funcionava. Claro que grande parte das emissoras aí eu não passava nem da telefone, né? Tem um moleque que está querendo colocar
Ele não sabe o que está falando, mas eu imagino que se fosse essa conversa lá, né? Assim, porque eu não sabia como funcionava o mercado. Mas aí, lembra que a gente falou do filme que veio antes? O filme veio pela Columbia, né? O filme com Van Damme, e a nossa participação ali era o quê? Nós fizemos promoções em parceria com a Columbia, colocando máquinas no cinema, né? Mas o filme era da Columbia. E eles nos procuraram quando souberam, né? Porque aí o departamento de marketing deles falou: quem que distribui esse jogo no Brasil? Tal. Aí nós fizemos o pôster, entramos como parceiros na divulgação do pôster, fizemos uma VHS junto com a revista Videogame também, que tinha um clipe com Van Damme, né? Cedemos, né? Licenciamos, tal. Mas a parte de colocar no cinema não era nossa, né? Muito bem, no ano seguinte, né, alguns meses depois, na verdade, aí chega com essa história, né? Aí depois de um tempo, aí eu lembrei, falei, já sei, pessoal da Columbia, né? Aí procurei, né? Aí fui muito bem recebido, lá levei. Aí o Otávio, né, que era o diretor lá, ficou encantado com o desenho, né? Falou, nossa, isso aqui tem potencial, né? Vamos fazer. Fizeram uma proposta lá, legal. Aí vendeu pro SBT. Né? Isso você tá falando do Street Fighter Victory? Não, né? Tô falando do Mega Man. Do Mega Man. Só que então, vendeu pro... Mas o SBT, ainda era... Silvio Santos tomava as decisões lá. Aquilo não foi ao ar de cara. Foi o primeiro a ser comprado, mas ele ficou lá engavetado. Né? Foi dublado, tudo, mas não foi pro ar. Aí que começou a bombar na manchete Cavaleiros do Zodíaco. E aí o Otávio me liga, né? O Otávio, o diretor, falou: Silvio, ó, o Silvio Santos, ele quer alguma coisa parecida com Cavaleiros do Zodíaco, vocês não têm, né? Aí entramos em contato com o Ron falou com o Japão. Então a comunicação era sempre Brasil, Estados Unidos, Japão. Estados Unidos e Japão, porque a list passava Capcom no Japão, aí quem licenciava para América Latina era a Rom, Star, ANC, aí vinha pra gente, tinha essa ponte, a gente falava direto com o Japão. Tá, aí eles estavam produzindo o Victory, né, ainda. E falando, não, tem um, né, que é baseado também, assim, e legal, aí falou, não, vamos, então, em caráter de urgência, né, licenciar o Street Fighter. Silvio Santos nem viu. Aí ele foi ver o primeiro no ar já, né, o primeiro episódio. Só que o primeiro episódio não mostrava muita ação, né? Era mais a introdução dos personagens, a história. Aí eu lembro que ele ligou pro Otávio, aí o Otávio falou que o Silvio Santos ligou pra ele e falou, meu, vocês venderam uma novela, né? Não era isso que eu queria. Tal. Ele tava esperando uma briga cheia de sangue, que nem Cavaleiros do Zodíaco no primeiro episódio, mas não aconteceu. Não aconteceu, né? Mas era assim, então... Aí, claro, só que deu 29 pontos de audiência numa manhã de final de semana. Fantástico, pro SBT, pelo amor de Deus. Sim, então... Aí depois, aí veio o Mega Man, né? Então, a princípio o Mega Man foi comprado antes, dublado antes, mas passou depois do Victory, porque o Silvio Santos viu que falou assim, não, cara, tá passando Cavaleiros aí na manchete, bombando, eu quero um negócio parecido. Exatamente. Que loucura. E eu sei que teve o envolvimento para fazer a dublagem, né? A gente tá falando assim, a galera criou uma música nacional pro Victory e tudo, Sim. Fez pesquisa de campo. Envolveram a Homestar nisso, não? O Nelson Machado teve... nessa época eu nem conhecia o Nelson Machado. Que é o dublador do Kiko. Sim, né? Sim. Hoje é meu amigo, né? Eu nem pensava que um dia eu viria a ter estúdio de dublagem, né, também. Veio por fax, tudo era por fax, veio a letra as letras, né, do abertura e encerramento, né? E Nelson Machado escreveu baseado assim no que ele também entendeu do que seria a série, né? O Mais Forte, né? O Encontro do Mais Forte, porque ele era o diretor de dublagem, né? Também. Então ele traduziu, ele dirigiu, não só dirigiu a dublagem, mas como fez também fez aí digamos, a direção musical, né? No sentido de fazer as letras, né? De acompanhar a gravação e tal. Porque ele canta também, né? Nelson Machado também é músico, né? Toca violão também. Aí eu aprovei as letras, né, e gravaram assim, tem uma ideia de como era, quando eu falo que as coisas eram corridas, porque literalmente eram muito corridas, aquela gravação foi na madrugada da estreia. Madrugada da estreia do anime no SBT. Então a música não estava pronta na madrugada anterior. Dia anterior não estava pronto. Não estava pronto. Eu não me lembro, agora eu já não me lembro se foi ao ar sem... tá em português, agora sinceramente eu não me lembro se
que aconteceu, mas foi feito na madrugada de estreia. Incrível. E as dublagens também, os episódios chegavam assim, poucos dias antes de exibição, porque estavam sendo produzidos lá simultaneamente. E outra, era um formato que o Japão usava, era um formato digital, a fita vinha no formato D1 digital. Aqui só a Antel, era uma empresa no Brasil, tinha uma máquina daquela, e era caríssimo fazer essa transcrição para Betacam, que era o analógico, que era o formato que se usava. Então, tudo, aí tinha que primeiro fazer essa transcrição, para depois fazer as cópias de trabalho, para ser traduzido, para ser dublado. E saía tudo muito mais caro, inclusive, porque a dublagem você pode dublar às vezes 3 episódios de uma vez, o ator vem para dublar 3, né? Então você tem uma economia de escala. Ali não houve economia de escala, era um episódio e ia todo mundo para gravar aquele episódio. Ou seja, saiu muito mais caro, né? Saiu muito mais caro. A logística era diferente, o episódio chegava com menos tempo e tal. Cara, que baita história, hein, Silvio? E a gente falou de licenciamento, agora eu queria saber um pouquinho mais em detalhe, falar pra gente, Clube Capcom. Porque isso eu acho que é uma coisa super curiosa. Teve revistinha, teve jornalzinho. Como que foi, Silvio? Também foi uma ideia de fazer uma pesquisa de mercado, né? Conhecer o consumidor final daqueles nossos produtos, porque o nosso cliente direto era o operador, né? Não era o jogador. Então era uma forma de ter esse contato com o consumidor final, saber quais expectativas, o que eles assistiam, né, na TV, o que eles liam. Para quê? Para a gente anunciar nesses veículos que revista de videogame eles liam. Então a ficha de inscrição era um questionário. Um questionário já era a ficha de inscrição, né? Ele recebia uma carteirinha semelhante a um cartão de crédito. Ele recebia uma espécie de estatuto, né, ali, que tinha aqueles direitos e obrigações, era uma coisa séria, né, assim, tinha contato, a gente tinha uma caixa postal, né, de novo, né, não tinha internet, era tudo escrito, né, então tinha uma caixa postal, nós líamos as cartas, respondíamos as cartas, né, às vezes manualmente mesmo, né, assim. Depois eu tive que contratar, no início eu fazia isso, né? Claro que com todas as minhas atribuições, aí chegava uma hora que não dava, né? Aí contratamos o Meet, né? Que é aquele piloto de games, né? Passou a cuidar depois do Clube Capcom também. Mas era isso, não era uma mídia social, não, era uma mala direta, né? Que era o termo que se usava na época também, né? Então a gente passava a fazer anúncios também de eventos, né? Tinha espaços exclusivos para os sócios do Clube Capcom. Né? E era isso. Então, por exemplo, um evento no Ibirapuera, uma área na arquibancada era reservada para sócios do Clube Capcom. Pô, que legal, né? E acontecia, assim, de os pais às vezes ligarem e falarem, olha, meu filho recebeu aqui um cartão, né? E eles achavam que era um cartão de crédito, que era alguma coisa que tinha despesa. Aí a gente explicava, não, senhora, é totalmente grátis. Um clube de membro, um cartãozinho para dizer que ele é membro, né? Tal. Como se fosse até um cartão de locadora, né? Também, exatamente. Na época. Né? E era uma forma dele se sentir reconhecido, né? Isso foi grande, Silvio? Teve muita gente? Então, sócio. Quando eu saí da Amistar, ele estava em torno de 8 mil. Assim, se você pensar numa coisa numa época que não tinha internet e que era tudo manual, desde a digitação, o contato, né? Eu não sei depois, deve ter aumentado, né? Que durou mais, acho que uns 2 anos, talvez. Mas era muita gente, né? Pensar que as fichas eram preenchidas manualmente, né? Poxa, se quando você saiu já tinha 8 mil sócios e preencheram 8 mil vezes o negócio, pelo menos isso. Sim, cara, era tudo manual. A impressão da carteirinha, ela era uma carteirinha em PVC e tal. Era uma impressora matricial específica para imprimir, a gente tinha que fazer o formulário, né? Formulário específico para aqueles cartões. Aí você tinha que deixar juntar um lote para não desperdiçar cartão, né? Você não ia se fizesse um, você perdia a fileira inteira, né? Assim, eu fiz o sistema de impressão, assim, a gente deixava juntar tantos e tantos sócios, né?
Isso gerava uma certa ansiedade, porque né, eles ficavam ligando, né, a gente tinha um 0800, minha carteirinha não chegou ainda, não chegou. Não, calma, você já é sócio, né, só que a carteirinha demora. Às vezes a gente explicava, a gente deixa juntar um lote, né. Sim, ficava ansioso, né? Minha carteirinha tá... Mas isso é interessante. Teve a revistinha também. Sim, o revistinha. Fight, né, também teve a O revistinha. nome da revistinha era Fight. Revistinha Fight, que era totalmente era criada e editorada pelo Nietzsche, né? Nietzsche também fazia muita coisa lá, né? Todo mundo fazia muita coisa, né? E saíram 2, tem uma terceira, né? Que é rara, né? Também. Né? Sim, uma terceira que é rara. Falando no Nietzsche, eu acho que cabe um gancho para um assunto que é aqueles cartões famosos da Capcom que saíam, né? Aqueles cards que saíam no fliperama. Uhum. Como que isso surgiu, Silvio? Você tem alguma informação? Como surgiu? Como funcionava? Era só em máquina original mesmo, da própria Homestar, ou em qualquer máquina dava para ter sair esse cartão? Como que era? A ideia veio o Ari, a gente não falou dele aqui ainda, mas o Ari era um gerente de operações, né? Ele cuidava também, a área de marketing estava abaixo dele ali, né? Era subordinado a ele. O Ari fez uma viagem para Texas, né? Tinha uma feira de entretenimento lá também, e ele viu a máquina soltando cards, falou, não, legal, é uma forma de premiar, né? De estimular o jogador, porque ele ganha, mas não leva nada, né? Então ele veio com essa ideia, levantamos os custos, né? Aí, como os card dispensers, se eu não me engano, vieram do Japão, aí tinha que ter uma programação específica, né? Para ativar, né? O dispenser ali. E aí nós obtivemos os cromos, né? Também o Japão mandou. E o Meet criou os cards, né? O Meet fez a arte dos cards aqui. Mas era assim, era nas máquinas oficiais, né, o operador solicitava, né, ele queria ter uma máquina com um card dispenser, ou então instalava, né, fazia adaptação nas máquinas que ele tinha, tá, mas nas máquinas oficiais, né. E aí depois eu lembro que teve uma época que a Homestar começou também a comercializar o card dispenser para colocar em outras máquinas, né? Sim, mas você tinha que ter uma programação, né, também, aí vendia, né, a gravação da EPROM, né. Da EPROM. Você mandava para cá tinha que ter a programação ali, você tinha que regravar, né. Cara, isso aí foi sucesso, Silvio. Sim. Foi incrível na época, porque até hoje, né, o pessoal, o nosso público comenta sobre esses cards e tal. E aí tem aquelas lendas urbanas, né? O pessoal que fala assim, não, quase não tinha o Evil Akuma, porque era difícil de aparecer e tal. Será que rolava isso mesmo? Não, era quantidade igual. É quantidade igual. Uhum. É um mito, né? Assim como tem um mito também falando que só máquina de shopping que tinha e tal. Mas como chegou um momento que a Homestar começou a comercializar, era possível ter uma máquina lá daquelas videogame que tinha um card dispenser da Homestar ali, né? Sim, sim. Depois o modelo de negócio foi mudando, né? Aí ela passou primeiro com a locação de placas, né? Para quem aí você não precisava recorrer diretamente ao operador, né? Depois começou a vender as placas, né? E então o modelo de negócio foi mudando, né? Claro, teve que ir se adaptando, porque a partir do momento que aí surgem as lan houses, né, grandes concorrentes, né, porque a lan house na época você pagava, acho que era R$1, se eu não me engano, e ficava lá, jogava com jogadores do mundo todo, né? Então foi a grande, vamos dizer, aquele mercado começa a ruir, assim, ele não acabou, né, mas assim, deixou de ser o que era, né, com o advento aí da banda larga, né, perdeu muito do charme que tinha, né, Sim. a casa de máquinas, né, o fliperama. Claro, primeiro as lan houses, né, aí depois quando você abre a banda larga para ter em casa a um preço acessível, né, aí mudou totalmente, né. Sim. Bom, então pra gente encaminhar aqui pro finalzinho já desse nosso bate-papo, Silvio, como que você saiu da empresa? Você ficou até que ano e você foi fazer o quê? Então, saí em 96, a mesma coisa que aconteceu lá na NEC, né? Começa a mudar o mercado, né? O mercado aí vai mudando muito, concorrência com as lan houses,
A Romstar, ela fazia parte de um projeto maior, né, dos donos, né, dos empresários, assim como a Neo Geo, a SNK, aqui também, né, que não comentei, mas o senhor Takahito Yasuki, ele também tinha participação na Neo Geo SNK, né. Aqui nós éramos concorrentes, mas era o sócio era o mesmo. No final né? das contas. No final das contas, né, era o mesmo grupo ali, né. Então, tanto que numa tentativa aí, né, de se fortalecer no mercado, antes da empresa acabar, eles juntam, formam a Polygames, né, unindo a Romstar e Neo Geo SNK, né. Então, o que acontece? A Romstar ela tinha crescido a ponto de ter um depósito, ter uma unidade em Barueri, uma unidade em Manaus, só que depois foi um crescimento muito rápido, só que depois começou a não se justificar. Então, ela teve que passar por um enxugamento. A área de marketing já tínhamos né, eu tinha 5 auxiliares, ali acima de mim ainda tinha um outro gerente, né, que é abaixo ainda do Ari, né, e tinha que cortar custos, né, é um negócio, então foi corte de custos, eu e outras pessoas saímos, né, em sequência, mas em paralelo eu já tinha uma produtora de áudio e vídeo, também já tinha essa produtora de áudio e vídeo, falei, vou me dedicar ao negócio, né, à produtora. Essa produtora depois, por uma série de acontecimentos, ela acabou se especializando em dublagem, então eu fui sócio de 3 estúdios, primeiro ao WindStar Multimídia, um dos sócios era o Emerson Camargo, né, que foi dublador aí um dos dubladores do Capitão Kirk, dublador do National Kid, pra ter uma ideia, né, da antiguidade, né, da pessoa, né. Então, depois dessa empresa, da WindStar Multimídia, fui sócio da Telesound, né, com minha ex-esposa. Depois, a gente se separou, né, tanto na empresa, né, como o casamento em si. Aí eu montei a Dublamax. Dublamax tem 20 anos já. Né? E fui para outras atividades também. Então, a questão é de uns 5 anos, eu já vinha me formando antes na área de psicanálise, então hoje eu tenho a Dublamax, ali continua na ativa, faço traduções também para outros estúdios, traduções, né, de audiovisual, e tem atividade de neuropsicanálise também. Então faço, assim como até a minha esposa, né, ela brinca, o pai do Cris, né, que ela fala, meu marido tem 2 empregos, a minha esposa fala, meu marido tem 3 tem empregos. 3 empregos. Né? Cara, então assim, é possível hoje que uma pessoa possa ser atendida por você. Sim. E ser uma pessoa que lá nos anos 90 jogou Street Fighter que você trouxe pro Brasil. Sim, sim. Cara, que fantástico. Silvio, eu sei que a gente tem muito mais coisa para conversar. O tempo voa quando a gente tá falando de coisa legal. Tá acabando aqui a nossa entrevista, mas a gente vai marcar um retorno seu para ontem, trazer outras pessoas que você citou também. Vou convidar o Mitch, a Yukiko também. E aí a gente volta a conversar, que eu sei que tem bastante coisa. Eu te conheço há um bom tempo, eu sei que você tem muita coisa para falar. E para esse primeiro programa, muito obrigado. Foi excelente o que você compartilhou com o nosso público aqui. Eu quero agradecer a sua presença. Obrigado mesmo, Silvio. Eu que agradeço, Kleber. Agradeço quem nos acompanhou aqui, né? E de reforçar, né, que foi uma honra estar participando aqui do primeiro episódio, né? Primeiro episódio, vamos chamar assim, né? Isso aí. De muitos. De muitos. É isso, Silvio. Obrigado. E, pessoal, até a próxima. O primeiro episódio termina aqui. Esse foi praticamente um piloto, mas com o cara, uma pessoa importantíssima para o nosso mercado no Brasil. Eu tenho certeza que vocês curtiram bastante. E fiquem de olho, porque a gente vai trazer outras pessoas tão importantes quanto o Silvio foi para o nosso mercado de videogame no Brasil. Até a próxima e valeu!